Olá pessoal, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre transmissor de temperatura, cuidados na instalação, ruídos e interferências. Quando a gente fala em cuidados na instalação, aqui a gente já vai começar a série de vídeos sobre ruídos e interferências em transmissores de temperatura. E como não podia deixar de ser, na instalação eu já começo a me preocupar com isso, tá certo? Eu coloquei aqui dois circuitos, onde eu tenho a alimentação do transmissor e uma fonte, e aqui os instrumentos que eu vou medir o 4 a 20. Aqui para colocar para vocês que a fonte, ora pode estar ligado no negativo do transmissor, ou eu posso usar a fonte também no positivo do transmissor, seja ele para termopar ou seja ele para PT100. Eu posso fazer essa situação para qualquer um dos dois. Então essa aqui é uma montagem típica de transmissor de temperatura. Tem um sensor, ligo no transmissor, alimento por uma fonte, e nesse circuito aqui onde corre o 4 a 20, eu coloco os meus instrumentos, tá? Veja na playlist, tem vídeos específicos disso, explicando como fazer essa ligação, tá? Aqui a gente vai falar mais dos cuidados da instalação, tá? Bom, primeiro, já pensando nos ruídos, tá? Interferências e tal. Os condutores de sinais de entrada devem ser canalizados em eletrodutos, como tem aqui a figura, aterrados, separados do cabo de força. Então o cabo de força, pessoal, não pode passar aqui junto com os cabos do termopar. Aqui eu tenho o sensor e aqui eu tenho o transmissor. Aqui está representando a ligação entre o sensor e o transmissor. Então aqui podem estar passando os cabos termopares, que eu estou ligando lá o sensor com o transmissor. Mas se o transmissor não fica no cabeçote, aqui numa situação remota, tá? Então eu coloco o transmissor remoto num painel, por exemplo, em trilho DIN, e esses cabos termopares, eles não podem estar passando junto com o cabo de força. Por que eu coloquei esse exemplo com o transmissor fora do cabeçote? Porque o ruído atua sobre a entrada do transmissor. O ruído, ele atua sempre nessa parte aqui. Então quando eu tenho o transmissor remotamente colocado ao cabeçote, aqui é a situação de maior vulnerabilidade, vamos dizer assim, é onde eu tenho o cabo de compensação ligando no transmissor. Por isso que eu fiz ele de maneira remota, e isso foi proposital, né? E eu não posso passar os cabos termopares junto com o cabo de força. Essa é a primeira recomendação. 2. Os transmissores devem ser alimentados através de uma rede própria para instrumentação, que seria uma fonte, sem flutuações de tensão, livres de interferências EMI, observando a polaridade correta. Uma fonte exclusiva para isso. 3. Para interligar um termopar ao transmissor, utilizar cabo de extensão ou compensação compatível com esse, observando a sua polaridade. Isso no caso, pessoal, de eu ter um transmissor ligado de modo remoto. Então eu tenho um transmissor e eu tenho lá um sensor, né? Vamos voltar uma aqui para mostrar. Um sensor e um transmissor. Daqui para cá eu uso cabo de extensão ou compensação. Esse transmissor eu estou colocando ele fora do cabeçote. Se ele ficasse aqui eu não precisaria usar cabo de compensação. Após o transmissor eu usaria cabo de cobre comum, né? Então é essa situação que está colocando no exemplo. Então para interligar um termopar ao transmissor, desde que ele não esteja no cabeçote, esteja remotamente instalado, eu uso cabo de extensão ou compensação. 4. Em caso de interferências eletromagnéticas EMI, é recomendado o uso de filtros RC paralelos às bobinas de contatores ou solenoides que estejam gerando tais influências. Pessoal, aqui é mais os cuidados da sua instalação. Então, em caso de interferência eletromagnética, é recomendado filtros RC paralelos à bobina ou às solenoides. Aqui é apenas uma recomendação. Em outros vídeos nós vamos explicar os porquê e como evitar os ruídos e interferências, tá? Então vamos seguir em frente. 5. Verificar se o transmissor tem certificado de compatibilidade eletromagnética e atende determinadas normas.
por exemplo, GB/T 17626.2 de 1998, a certificação CE, que é característico dos transmissores aqui mais atuais, é muito comum ter essa certificação. Então, se eu vou comprar um transmissor, e é muito comum hoje ter essa classificação, eu vou procurar comprar um que tenha certificação CE e tenha também a compatibilidade dessas normas, né? A GB/T 17626.2 e também a IEC 61004-3 de 1995, o que é básico para que eu tenha um transmissor que tenha aí, vamos dizer assim, uma compatibilidade eletromagnética para que eu possa usar no meu dia a dia sem perigos de ter problemas com ruídos e interferências. Então, isso já vai me quebrar um galhão. Se eu vou comprar o transmissor, que eu escolha o transmissor que tenha essa certificação CE. Cuidados na sua instalação. Então, aqui é uma dica para quem vai comprar o transmissor ou para quem já comprou, verificar se ele tem essa certificação CE. Tá certo? 6. Para ligar um PT100 ao transmissor, utilizar condutores de mesmo comprimento e bitola, não excedendo 10 ohms a resistência de linha. Aqui novamente, pessoal, na situação do transmissor estar remoto. Se ele estiver no cabeçote, a ligação é interna. Se ele estiver remoto, essa ligação onde eu ligo o sensor com o transmissor, eu não posso exceder 10 ohms na resistência de linha. Isso eu preciso verificar de acordo com cada fabricante, mas em via de regra, acima de 10 ohms eu começo a ter problema ou tenho problema de uma vez. Então é muito interessante vocês analisarem essa informação no manual do fabricante. Então, às vezes tem aquela pergunta, eu uso qualquer cabo, aqui é cabo de PT100, é qualquer cabo? Veja, quanto menor a bitola do cabo, maior a sua resistência. Se eu tiver uma distância muito grande e esse cabo for uma bitola muito pequena, eu vou ter uma resistência grande. Cabe a mim calcular essa resistência para ver se ela não excede 10 ohms, ou para que eu olhe no manual do fabricante para ver qual que é o limite da resistência de linha que eu posso ter no caso de um PT100. Olha que interessante isso. Um dado interessante, que depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, vamos supor que esse transmissor está no cabeçote. Eu tive um problema onde eu tinha um PT100 com um comprimento de 6 metros mais ou menos, e ele era fabricado com fios de níquel. Fios de níquel também é usado para fabricação de PT100, só que ele, por ter 6 metros e o fio de níquel ter uma resistência muito alta, mas ele é usado para alta temperatura. Eu não posso usar ele para alta temperatura e PT100s de comprimento muito longo, né? Aqui eu só estou dando uma palhinha do vídeo que eu vou fazer. Esse transmissor estava no cabeçote e, por ser um sensor de 6 metros, a resistência interna desse PT100 estava dando muito maior do que 10 ohms. E o transmissor não lia. Pessoal, para a gente saber que o problema era a resistência dos fios internos desse PT100, que fazia com que o transmissor não desse nenhum sinal, levou horas para descobrir. Horas e horas. Então, depois eu vou montar um vídeo explicando exatamente essa experiência. Vamos seguir aqui com os cuidados na instalação do transmissor. 7. Proteção contra inversão de polaridade de tensão de alimentação. Como eu falei no começo do vídeo, né? A fonte pode estar ora ligada no negativo, ou posso pegar essa fonte e ligar também no positivo do transmissor, né? É interessante, pessoal, vocês darem uma olhada no manual do fabricante para ver se o transmissor que vocês têm, ele possui proteção contra a inversão de polaridade. Isso é muito importante, para que vocês não queimem o transmissor. Então, se você vai comprar o transmissor, por que não comprar um que já tem essa proteção? Por que não comprar um que já tem um certificado CE? Né? Então, isso aqui não é só os cuidados na instalação, mas também na hora de comprar o transmissor para que eu possa usá-lo da melhor maneira, né? Então, proteção contra a inversão de polaridade é um item importante.
8. Para uso em cabeçote, os transmissores eles são fixados através de 2 parafusos. Então aqui tem um cabeçote, né? Aqui o transmissor, aqui o sensor, pode ser um termopar ou um PT100, e o cabo de ligação. No caso aqui eu estou colocando o transmissor no cabeçote, eu saio com cabo de cobre comum aqui, seja para PT100 ou termopar. Então ele transmite aqui em 4A20. Nos exemplos anteriores, pessoal, eu estava colocando o transmissor no painel, então aqui sai cabo termopar, ou no caso de PT100, um cabo de cobre comum, por ser uma característica do PT100 usar cabo de cobre comum, tá? E qual que é o problema de eu usar um transmissor no cabeçote? É justamente que, via de regra, essa temperatura do cabeçote, que a gente chama aqui também de junta fria, ela não pode ultrapassar 85 graus. É interessante vocês também darem uma olhada no manual do fabricante para ver qual o limite de operação desse transmissor. O limite que o cabeçote pode ficar. Normalmente aqui a gente chama também de junta fria, tá? Acima de 85 não é recomendado, porque na realidade o transmissor não deixa de ser um circuito eletrônico. E circuito eletrônico tem a sua limitação de temperatura em torno de 85 graus. Tá? Ah, mas o meu cabeçote está ultrapassando esse valor. Então é por isso que eu uso os transmissores de trilho DIN. Aqui apenas uma observação, pessoal. Existe uma limitação também. Vamos supor que a temperatura passou de 85, eu coloquei um trilho DIN, que é o próximo vídeo, mas aqui eu entro com um bloco de ligação comum. Aqui é uma junta fria. Tome cuidado, e tem vídeo sobre isso, sobre cabo de compensação, que mesmo usando o cabo de compensação e colocando esse cara aqui num painel remotamente, eu tenho um limite máximo de temperatura da junta fria recomendado por norma para uso do cabo de ligação termopar. Então tem uma limitação hora de 100, 150 graus aqui, que se eu ultrapassar eu tenho que ver o tipo de cabo que eu estou usando e a limitação da junta fria desse cabo. Se eu ultrapassar esse valor, eu começo a ter eu crio no cabeçote um outro termopar e eu começo a ter erros. Então, mesmo que eu use esse cara para trilho DIN, eu tenho uma limitação do cabeçote vinculada à norma do cabo de compensação que eu estou usando para interligar esse termopar ao trilho DIN lá, o transmissor que está no painel. No caso do PT100, não. O PT100 é cabo de cobre comum e não tenho limitação. É lógico também que eu não vou colocar uma temperatura muito alta, até porque o PT100 é usado para baixas temperaturas. Então, a alta temperatura é muito observada nos casos de termopares, porque eles são usados para alta temperatura. E normalmente o cabeçote é onde irradia a temperatura do processo. Tá? Então vamos seguir aqui. 9. Nas condições em que a junta fria é maior que 85, eu uso o quê? O trilho DIN, onde no painel eu teria, teoricamente, temperaturas bem inferiores a 85 graus. Tá? Então essa é uma recomendação. Finalizando o vídeo, eu ia dar uma dica aqui e acabou pegando uma foto do que o pessoal me mandou. Aí vocês podem ver a importância desses vídeos e a importância de passar conhecimento, né, pessoal? Esse vídeo, essa foto é uma foto de uma situação real que alguém mandou para mim, que eu ia mostrar a importância de ter cabo flexível, que é o vermelho aqui, na ligação de sensor ao transmissor. Então, muitas vezes o pessoal vai comprar um sensor de temperatura e já tem o transmissor de temperatura. Então pede um sensor com o rabicho para interligar no transmissor que eu já tenho. É importante vocês pedirem que esse rabicho seja flexível, porque senão na hora de instalar ou tirar ou mudar o transmissor, eu começo a movimentar esse cabo aqui fazer muita movimentação. E se ele for rígido, ele quebra. O que é rígido? Rígido é um fio, ele tem uma alma sólida, como se fosse um arame. O flexível é justamente esse cabo desencapado aqui que ligaram, que um cabo é formado por vários fiozinhos, então é um cabo. Então aqui já dá para até ver o cabo aqui, essa ligação que o pessoal colocou aqui totalmente desencapado, um perigo isso aqui, né, pessoal? Não um perigo de curto, mas um perigo de elas se unirem e eu começar a medir o que? A temperatura no cabeçote e não mais no processo.
aqui nada mais era do que medir a temperatura numa caldeira, coisa bem pouco importante, né, pessoal? Se explodir, leva metade da fábrica junto com a caldeira. Então, não posso fazer um negócio desse para medir temperatura numa caldeira. Se esses dois fios encostarem, ao invés de medir a temperatura dentro da caldeira, eu começo a medir a temperatura no cabeçote. Então ele fica medindo a temperatura ambiente, a caldeira, o aparelho vê que a caldeira está fria, porque teoricamente está medindo a temperatura ambiente, e aí começa a aumentar a temperatura na caldeira até que pode explodir por causa de uma situação como essa, né? Então era só para mostrar o cabo flexível. Mas olha que interessante aqui a ligação que foi feita. Esse cabo está vindo do cabo de ligação para ligar no aparelho, né? Ele está ligando aqui. Esses dois bones, eu olhei o manual desse fabricante de transmissor. Esses dois bones aqui é para ligar PT100, não tem nada a ver com termopar. Os dois fios que vêm do termopar tipo K ligaram nesse borne do PT100. E o cabo de ligação ligaram nesse mesmo borne. O termopar ele deveria ligar aqui nesse borne negativo e nesse borne positivo, né? A alimentação do transmissor era para usar esse borne negativo e esse borne positivo. Ou seja, esse transmissor não tem nem ligação correta para termopar e nem alimentação. O que está acontecendo aqui? Basicamente está usando esse transmissor como um bloco de ligação. Eu só estou usando esse borne para ligar o cabo do termopar com o termopar propriamente dito. Então esse transmissor não tem a mínima influência nesse processo. Ele nem ligado está. É como se eu estivesse usando um bornezinho de ligação para ligar o termopar com o cabo. Então, olha que situação que ficou isso. Então, olha o perigo de uma ligação dessa. E isso aqui, pessoal, era para ligar uma caldeira mesmo, tá? Então, olha o perigo de uma situação como essa, né? Quanta coisa aqui importante. E a importância de passar conhecimento através desses vídeos. Parece que são coisas simples, mas eu vou dizer para vocês, é um conhecimento que vocês vão usar no dia a dia, né? E fica disponível sempre que precisar. Pessoal, se gostou, curta, compartilhe. Agradeço aí a inscrição de vocês, o pessoal que vem acompanhando. E fica aí a dica hoje de como fazer instalação, o que eu devo observar nas instalações de transmissores. Muito obrigado e até logo.